Paz, meus amigos, muito bom dia para você, que a paz, a presença do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por mais um dia de vitória, terça-feira de vitória, e na presença do Senhor nós conseguimos ir além. Eu estou aqui essa manhã para estar trazendo uma palavra de edificação sobre a tua vida. Salmo 73, verso 26 vai falar assim: ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, nele eu tenho tudo que preciso. Oh, glória, coisa linda, né? O salmista está relatando aqui sobre a sua capacidade humana, que é limitada, né? A sua capacidade humana às vezes falha, né? A carne enfraquece, nossa carne fica doente, né? Nosso corpo, nosso dia, nós fazemos plano e às vezes não conseguimos cumprir, não é verdade? Às vezes nós vamos ser falhos como ser humano, né? Não vamos conseguir cumprir aquele objetivo. Então, quando fala assim, ainda que minha carne enfraqueça, entenda assim, a velhice, quando chega, né? A pessoa não tem mais aquela força de fazer as primeiras obras. Quando fala também ainda que a minha força, ainda que a minha mente, ou seja, uma mente às vezes que está cansada, né, ao final do dia, às vezes não tem tanta força para orar, né? Então, ainda que a minha carne, ainda que a minha mente, ainda que o meu coração, né, fique cansado, né? Ainda que desfaleça as minhas forças, né? Ainda a minha mente, o meu coração, o meu corpo, né? Não esteja da forma que eu gostaria que estivesse, né? Porque muitas vezes nós desejamos, né, estar de uma forma, mas sabemos que a nossa limitação, né? A nossa limitação humana é justamente para nesse momento dependermos de Deus. Porque se você for autossuficiente, você não vai depender de Deus, né? Então, muitas vezes Deus permite a pessoa passar um momento de enfermidade, passar um problema de saúde, para lá dentro do hospital a pessoa lembrar de Deus, né? Assim, o que vale ter tanto dinheiro, né? E às vezes não consegue ter a saúde. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, de ver alguém que alimenta bem, que treina isso e aquilo, e a pessoa morre cedo. Por quê? Porque não é pela capacidade humana. É Deus que dá a saúde, a graça, tudo que temos é Deus pela misericórdia dele. Então, nesta manhã, ainda que você seja falho, né, nesse sentido, a sua mente vai falhar, o seu corpo vai se cansar, mas Deus, né, Ele é a tua esperança, Ele é tudo que você precisa. Nele você tem o que você precisa, a paz que você precisa, a força que você precisa para vencer mais um dia, a fé, a esperança, o amor, a graça, tudo você tem nele. Por quê? Porque Ele te abraça. Ele não vai deixar de te amar porque de repente você não conseguiu cumprir algo que você planejou para este dia. Eu planejei esse ano deixar minha casa em ordem, mas meu filho adoeceu, né? Não tem problema, Deus continua te amando da mesma forma. Se você não conseguiu treinar, se você não conseguiu muitas vezes desenvolver algo, mas muitas vezes, né, no mundo que está tão conturbado, né? Que cada vez, nós estávamos falando sobre isso ontem, as pessoas se mostram mais produtivas, tem que estar fazendo, tem que estar produzindo, tem que estar treinando, é 2 treinos, é 3 treinos, é isso, é jump, é não sei o que. E você, na verdade, fica às vezes cansado, né? A mente está cansada, precisa de um tempo só para sentar e ouvir Deus. Um tempo só para fazer um bolo e sentar com a sua família, né? Voltar às primeiras obras de cuidar, de estar com a sua família. Então, neste dia, ainda que a sua mente e seu corpo se enfraqueça, saiba que Deus, bom dia, é a sua força. Nele você tem aquilo que você precisa. Nossa limitação humana, né? Nós somos limitados humanamente falando, para justamente dependermos de Deus. Não queira ser um super-homem, uma super-mulher. Peça a Deus o direcionamento das suas funções, né? Lógico que precisamos cuidar da saúde, do corpo, de todas as áreas, trabalhar. Mas o principal é você estar em Deus. Porque nele eu tenho tudo que preciso. Nele as minhas forças são renovadas.
Nele eu tenho a paz que o meu coração procura, né? A minha mente pode falhar, o meu corpo pode falhar, mas em Deus eu tenho a paz, irmãos. Isso é tão real, porque hoje eu acordei, fiz a minha oração, né? E levantei muito bem cedo, levantei era 5h15 para conseguir orar mais tempo, para conseguir ler a Bíblia mais tempo, para conseguir tomar um café com calma. E eu tenho um bebezinho pequeno de 1 ano e 3. Ele é uma bênção, ele é muito bonzinho, irmãos. Ele dorme bem, ele é um bebê tranquilo, não é um bebê chorão, sabe? É um bebê muito bonzinho. E aí, eu fui fazer o café e fui ajeitar algumas coisas, guardar uma louça, né? Pra deixar ali, já acendi a minha luminária, coloquei a Bíblia, fui vestindo a minha roupa, né? Fui arrumando as coisas no jeito ali, pra na hora que saísse o café, eu sentar para estudar a Bíblia. Mas aí ele acordou. Por que eu tô falando esse testemunho para você? Porque nem sempre o que a gente planeja, a gente consegue, né? Falei, eu vou conseguir. Aí eu deitei com ele, dei um pouco de mamar, ele dormiu. Daí a pouco ele acordou de novo, ele viu que eu não tava com ele, acordou de novo. Aí eu fui lá de novo, não tinha pegado a Bíblia ainda não. E aí por 3 vezes eu não consegui. Mas a nossa limitação humana é dessa forma. Por quê? Porque precisamos do Senhor a cada momento, né? Se a gente achar que a gente sozinho a gente consegue, a gente não vai conseguir. Tá entendendo? E aí o que acontece? Quando ele acordou a 3ª vez, eu vi que ele já estava despertado, que ele não ia dormir mais, né? E a gente quer fazer na nossa capacidade. Eu tentando fazer ele dormir para me poder gravar lá em casa esse conteúdo, para mim tomar um café com calma. Não consegui. E aí quando ele acordou, eu falei assim, tá bom, filhinho, vamos gravar o conteúdo junto? Que já ainda era 6h20 mais ou menos dessa hora. Vamos gravar o conteúdo? Vamos gravar pros irmãos, vamos fazer oração. Já tinha passado o café, coloquei as coisas direitinho para arrumar. Ele não queria ficar no chão, não queria brincar, queria ficar no colo. Quando ficou no colo, pegou o microfone, não deixou gravar com o microfone. E aí fui tentar gravar em outro lugar. Já era 6h40. Eu falei assim, não vai dar tempo, né? Porque eu tenho compromisso de estar no trabalho. E aí, meus queridos, o que eu fiz? Falei, vou gravar para os irmãos uma oração. Vamos fazer uma oração? Vamos. Eu coloquei a câmera, tirei o microfone que estava chamando a atenção dele, ele estava arrancando toda hora. Comecei a gravar a oração. Mas ele começou a ficar com sono e começou a ficar choroso e começou a chorar. Ou seja, às vezes a gente faz um plano, né? Mas o nosso plano não dá certo. Deus estava me mostrando que assim, a minha prioridade precisa ser ainda cuidar da minha casa, ainda que eu não consiga naquele momento ali fazer a obra do Senhor. Eu tô tendo esse momento de ir pro trabalho e tô aqui falando do amor e da graça, né, do Senhor. Então assim, a prioridade sempre, você precisa em primeiro lugar cuidar da sua família, que é o seu primeiro ministério, tá entendendo? Então eu não podia deixar a criança chorando para gravar, né? Ou eu fiz um plano de estudar a Bíblia e não consegui cumprir mesmo acordando cedo, né? Então, muitas vezes as nossas expectativas se frustram, o nosso plano dá errado, para justamente nós dependermos de Deus, né? Nesse momento que as coisas não saem, que a sua mente enfraquece, seu corpo enfraquece, seus planos dão errado, o Senhor ainda é a sua força, o Senhor ainda te ajuda, né? O Senhor, Ele não vai deixar de te amar, porque Ele vê, aleluia, o esforço do teu coração nesta manhã, de estar de pé, de estar buscando a Ele, de estar desejoso pela presença dEle. Eu queria ter tido mais tempo, mas eu vou ter mais tempo ainda nesse dia, né? Posso tirar 15 minutos no almoço, posso tirar mais um tempinho aqui, até chegar no serviço meditando com o Senhor. O importante, meus irmãos, é não se afastar da presença, porque nós precisamos da presença dele para vencer. Sem a presença de Deus, a nossa mente enfraquece, o nosso corpo enfraquece. E ainda que isso venha acontecer, ainda que venhamos chegar, né? Deus, Ele sempre será a nossa força, Ele é tudo que nós precisamos. Então que nesta manhã você venha receber esta palavra em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti que abençoe o dia de cada um,
guardando, renovando as forças, repreendendo de todo mal, meu Deus, e ajudando a cada um a vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar este vídeo com alguém. Fique com Deus.